8, versículo 1. Lucas 8, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Enquanto você acha, vamos resumir. Nós estamos numa série desse mês de fevereiro, que o tema da série é como vamos falar de dinheiro. Porque somos uma igreja, né? E o assunto de dinheiro, talvez você ache que não, mas é normal e natural falarmos de dinheiro na igreja. Só que, por que o nome da série, o título é Como Vamos Falar de Dinheiro? Porque nós vamos abordar esse assunto aqui de maneira diferente do mais comum conhecido por aí. Amém? Do mais comum porque assim, não somos os únicos que vamos falar de dinheiro dessa maneira, como eu comecei dizendo semana passada. Ao longo da história da igreja, muitos cristãos em várias denominações compreendem o assunto como nós vamos compreender. Na verdade, não estou tirando nada de pai do meu braço, né? Estou compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido com vários outros pastores mais experientes de todos os cantos do mundo, vamos dizer pela internet, claro, né? Então, o que nós queremos aqui é resgatar uma tradição, fazer parte de uma tradição que aborda esse assunto de maneira, digamos, saudável. Amém? De uma maneira saudável, que busca ser transparente, responsável e o mais claro possível. Amém? Então, na semana passada, nós resumindo a semana passada, as leis do Antigo Testamento sobre contribuição nunca foi sobre mera obrigação. Podemos resumir assim a semana passada. Mesmo as leis que Deus deu no Antigo Testamento nunca foi sobre mera obrigação. O que eu estou querendo dizer com mera obrigação? Obedece e pronto, acabou. Uma tradução mais clara. Deus nunca disse simplesmente isso para o seu povo. Está aqui a lei, obedece e pronto, acabou. Nunca foi sobre mera obrigação. E se não foi no começo, não vai ser hoje, né? Simplesmente chegar e dizer, obedece e pronto, acabou. Dá dinheiro e pronto, acabou. Não é assim. Desde o início, Deus mostrou ao seu povo que havia um propósito e havia uma motivação que Ele queria que fosse a motivação do coração das pessoas ao contribuir, ao dar. Amém? Depois vimos que várias dessas leis do Antigo Testamento não se aplicam a nós hoje. Eu dei vários exemplos disso. Muitas das leis do Antigo Testamento não se aplicam a nós cristãos brasileiros hoje, em pleno século XXI. Na verdade, não se aplicava aos cristãos gentios lá no início da igreja e não se aplica a nós hoje, e eu falei resumidamente os motivos. E o terceiro motivo é que, e a terceira coisa, para resumir semana passada, hoje permanece o propósito de Deus desde o início, que é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E a motivação que Deus quer que haja no nosso coração, que é a generosidade. Então, o propósito para as contribuições hoje, para nós, continua o mesmo. O propósito é sustentar os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E a motivação que Deus quer é a mesma. Deus quer que a motivação do nosso coração seja generosidade e não obrigação. Amém? Portanto, você não é obrigado a nada. Como eu disse que a motivação hoje permanece a generosidade, o assunto dessa noite é a generosidade cristã no Novo Testamento. Vou passar por alto novamente, não vou entrar nos detalhes, vou me segurar para não entrar nos detalhes de cada texto, para ser breve. E ao longo da nossa caminhada a gente vai, em outros momentos, voltar em cada um dos textos e estudar detalhadamente cada um dos textos. Mas hoje, assim como semana passada no Antigo Testamento, vai ser só um breve resumo. Amém? Mas já é o suficiente para a gente começar a ver que o assunto do Novo Testamento, a palavra que descrevia as contribuições no Novo Testamento, e que ainda é verdade e deve ser verdade para nós hoje, não é obrigação, deve ser generosidade. Amém? Vamos ao texto então de Lucas 8, versículos 1 a 3. Diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Em algumas traduções está anunciando o evangelho, porque a palavra evangelho significa boa notícia. Os 11 discípulos foram com ele, e também
algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Em algumas traduções, que serviam Jesus com seus bens. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diz aqui a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar nessa noite a compreender como que a generosidade abundava no coração dos primeiros cristãos. E como podemos entender biblicamente que a generosidade é uma das marcas, uma das características de alguém que realmente teve um encontro com Cristo e nasceu de novo. Que possamos ser movidos, Pai, na nossa vida cristã e no nosso propósito como igreja de servir essa cidade, movidos pela generosidade. Que o Teu Evangelho possa gerar no nosso coração essa generosidade do qual o mundo hoje precisa tanto para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. O ministério de Jesus nessa terra, o ministério público, durou pouco mais de 3 anos. Uns dizem 3 anos e meio. Que foi o tempo em que, a partir do seu batismo com 30 anos de idade, Jesus morreu com 33 anos, então o ministério dele público, de pregar, de curar e tudo mais, durou 3 anos e pouco, do seu batismo com 30 anos até a sua morte, a ressurreição e a sua volta ao Pai. E durante esse período, o que Jesus fez? Lucas está dizendo aqui, ele viajou por cidades e povoados pregando o Evangelho do Reino de Deus. Então a gente vê os evangelhos, os 4 evangelhos, resume esses 3 anos e pouco da vida de Jesus. Portanto, quando você lê os evangelhos, tenha sempre em mente que Jesus não fez só aquilo que está narrado. O próprio João, no seu evangelho, vai dizer: Jesus fez muito mais coisas do que eu escrevi aqui. Se a gente fosse escrever em livros, o mundo não caberia os livros de tudo que Jesus fez. E aí ele diz assim: mas essas coisas que eu escrevi são suficientes para que vocês creiam que ele de fato é o Filho de Deus, o Cristo. Então, o que os 4 evangelistas escreveram nos seus evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é tudo que Jesus fez, mas é o suficiente para que a gente possa crer que ele de fato é o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Amém? Então, resumindo como Jesus viveu, ele viveu viajando, andando por povoados e cidades pregando o Evangelho. É por isso que um dia ele disse que as raposas têm os seus covis, as pombas o seu ninho, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. Isso não significou que ele não tinha lugar para dormir. Significava que a raposa sai de manhã, caça comida, dá um passeio e volta à noite. O passarinho é a mesma coisa. Jesus disse: eu não sou assim. Vamos dizer assim, a minha agenda não é simplista, se eu saio de manhã e volto à noite. Eu vim cumprir uma missão. Eu vou seguir ela até o fim. Amém? E nesses versículos, juntamente com os versículos com o capítulo 27 de Mateus, versículos 55 e 56, nós somos informados e a gente vê que durante esse período, durante a vida de Jesus, e não só ele, mas os 12 iam com ele, você reparou o detalhe, né? Durante esses 3 anos, Jesus andou com seus 12 discípulos para cima e para baixo. E a pergunta é: como eles se alimentaram? Como eles foram sustentados? E a resposta, uma das coisas que nos dá uma pista da resposta, é esses versículos que nós lemos, juntamente com o capítulo 27 de Mateus, versículos 55 e 56. Uma das coisas que acontecia é que algumas mulheres seguiam Jesus, ajudando ele com seus próprios recursos, ou servindo com seus próprios bens. E Mateus 27 vai dizer que essas mulheres estavam presentes na vida de Jesus desde a Galileia até a sua crucificação. Ou seja, durante toda a vida de Jesus, algumas mulheres o acompanhavam junto com seus discípulos, sustentando, servindo com seus próprios bens, com seus próprios recursos. E daí a gente tem uma noção de onde Jesus tirava dinheiro para comer e tudo mais.
A ponto de João capítulo 12, versículo 4 e 6, a gente, se não for ali, já tá bom, pode deixar aí, foca aqui, deixa o gato aí. Seguinte, João 12, versículos 4, 5 e 6, nos é informado, a gente pode entender que Jesus tinha uma bolsa, ou em algumas traduções, uma sacola, onde era colocado essas ofertas. Então eu creio que não só essas mulheres, mas várias pessoas ofertavam no ministério de Jesus, a ponto deles terem uma bolsa, uma sacola, onde eles colocavam. E a ponto de João 12, versículo 4, 5 e 6, nos informar que Judas Iscariotes, o mesmo que iria traí-lo por 30 moedas de prata, ele roubava da sacola. Ou seja, podemos dizer assim, trazendo uma linguagem de hoje, Judas era o tesoureiro de Jesus, o responsável por segurar a sacola. Você já viu aquele quadro da Santa Ceia? Já viu aquele quadro da Santa Ceia? Jesus está sentado no meio e tem os discípulos. Repara para você ver, Judas está com uma sacola na mão. Judas está com uma sacola na mão. Repara um dia, pega na internet e puxa lá, você vai ver. Judas Iscariotes está com uma sacolinha na mão. Por quê? Por essa passagem nós entendemos que ele era o responsável por administrar o dinheiro de Jesus. Só que a Bíblia diz que ele roubava. João 12 é a passagem onde a mulher derrama um perfume de alabastro aos seus pés. E a Bíblia diz que foi Judas quem virou e disse assim: ora, podia ter vendido esse perfume e ter dado para os pobres. Mas aí João vai dizer assim, ele não disse isso porque estava preocupado com os pobres. Ele disse isso porque era o responsável pela sacola e roubava dela. Não vou entrar em Judas, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: pessoas ofertavam no ministério de Jesus, davam a ele recursos, serviam ele com seus bens, a ponto dele poder ficar viajando tranquilamente com seus discípulos, e a ponto deles terem uma bolsa, uma sacola, onde guardavam esse dinheiro, a ponto de Judas poder roubar. O que nós podemos entender aqui também, Lucas, esse dinheiro aí era o dízimo que o pessoal dava para Jesus. Irmãos, não. Por quê? Jesus não era sacerdote. Ele não era nem da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então, ainda que os judeus quisessem, não passava isso pela cabeça deles, mas ainda que eles quisessem entregar o dízimo para Jesus, eles não poderiam, porque Jesus não era levita, Jesus não era sacerdote. Amém? Jesus não era sacerdote. Então, não era dízimo que era obrigatório que eles entregavam para Jesus, não. Eram ofertas voluntárias. Aqueles que creram que ele era o Messias desde o primeiro sinal, lá nas bodas de Caná, creram que ele era o Messias, ouviram a pregação do Evangelho, então decidiram contribuir, dar recursos para eles, ofertar no ministério dele para que ele pudesse pregar a todas as cidades de Jerusalém. Entenderam até aqui? Digam amém. Amém. Nós vamos então para Atos dos Apóstolos. Passa aí rapidinho. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Então já vimos que no ministério de Jesus havia já o que nós podemos chamar de generosidade, de contribuição para que Jesus pudesse pregar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Na verdade, os 4 cantos do mundo não, por toda Jerusalém, né? Porque Jesus não saiu de Jerusalém, de Israel. Vamos para Atos capítulo 2. Deixa eu resumir Atos capítulo 2 antes da gente ler o versículo 41. Jesus vive, prega, morre, ressuscita, passa 40 dias ensinando os discípulos. Depois desses 40 dias, volta para os céus, ascende aos céus, volta e senta à direita de Deus Pai. E está lá até hoje, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas antes de subir, Jesus vira para os seus discípulos e diz: vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois disso, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E vão espalhar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Os judeus então vão para Jerusalém, obedecem Jesus e passam 10 dias orando. Acho que é 10 dias mesmo. 10 dias orando juntos, num lugar só, reunidos. Até que em Atos capítulo 2, o capítulo começa com a descida do Espírito Santo, o famoso Pentecoste, onde o Espírito Santo é derramado sobre eles, derrama dons
deles, capacita-os dando a eles ousadia, e naquele dia Pedro sai para fora da casa onde eles estavam, e por causa da festa do Pentecostes, que é uma festa desde o Antigo Testamento, havia povos ali de todas as línguas. Havia judeus e pessoas de todas as nações convertidas ao judaísmo, reunidos naquele lugar. E Pedro então começa a pregar. Pedro prega a primeira mensagem, o primeiro sermão da história da igreja. E naquele dia ele prega, e olha o que o versículo 41 diz: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Após a primeira pregação de Pedro, muitos dos que estavam ali creram na mensagem do Evangelho. Se arrependeram, porque foi isso que Pedro falou: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e receberão o dom do Espírito. Eles se arrependem e são batizados. E quase 3.000 pessoas é acrescentado ao primeiro grupo dos discípulos de Jesus. A partir daí, então, a igreja já tinha mais de 3.000 pessoas. Podemos dizer assim, a igreja, a partir desse momento, era composta agora de mais de 3.000 pessoas. Está no versículo 41. Versículo 42 a 47 de Atos, capítulo 2, vai resumir a maneira como essa igreja vivia. Então o versículo 41 diz assim: muitos creram, foram batizados e quase 3.000 pessoas foram acrescentadas. Aí o versículo 42 diz assim, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Essa igreja com mais de 3.000 pessoas vivia dessa forma. O autor vai falar agora, vai resumir a maneira como eles viviam, a maneira como essas mais de 3.000 pessoas viviam. Versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Assim vivia a igreja, essas mais de 3.000 pessoas. Mas o que nós queremos focar nessa noite é o 44 e 45. Olha o que diz, novamente. Todos os que criam estavam juntos e unidos. E o que? Repartiam uns com os outros o que tinham. Lucas, do que está falando? Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Olha como que a igreja, olha como que a igreja vivia. Uma das suas características é que aqueles que tinham, do que tinham, vendiam o que tinham. E com o dinheiro que eles adquiriam, vendendo aquilo, eles supriam as necessidades de todos que tinham necessidades. Compartilhavam uns com os outros o que tinham. Isso fala de duas coisas. Isso fala também que, em algumas traduções diz, ninguém considerava seu aquilo que tinha, mas compartilhavam uns com os outros. E vendendo propriedades, repartiam dinheiro, distribuíam dinheiro com aqueles que tinham falta. Isso fala de duas coisas. A primeira é que quem tinha casa não considerava a sua casa só dele, recebia cristãos na sua casa. Não tinha carro na época, mas quem tinha uma carruagem, um burro, na época, não considerava o burro só seu, mas considerava como parte da igreja. Ou seja, eles serviam uns aos outros com seus bens. Com seus bens. E também com seu dinheiro, a ponto de vender propriedade. Quem vendia propriedade e dava o dinheiro para a igreja e supria as necessidades da igreja, dos que tinham necessidade, é porque tinha muito dinheiro, certo?
Um exemplo, eu tenho 2 terrenos, eu tenho 2 casas, eu moro em uma. Eu vou vender essa outra casa e vou usar o dinheiro para suprir as necessidades da igreja. E quais eram essas necessidades? Nós sabemos. Os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E todos aqueles que precisavam, irmãos. A história do cristianismo, até pessoas que não são cristãs e que são sérias em contar a história, contam que nesses quase 2000 anos da história da igreja, a igreja sempre ajudou os seus, mas não apenas os seus, ajudavam também aqueles que não eram os seus. A gente acha na internet, e vários autores eu já vi mencionar em livros, que romanos da época, autoridades de Roma falavam que esses cristãos nos envergonham, porque eles cuidam dos seus e cuidam também dos nossos, e nós não estamos ajudando os nossos. Então a igreja, irmãos, do que tinha, ela dava para quem não tinha, supria a necessidade do que não tinha. Vamos para Atos capítulo 4. É só passar um pouco aí, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 4, para ser mais objetivo. Atos 4, 4. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5 mil. Novamente, de Atos 2 a Atos 4, os discípulos continuam pregando o Evangelho, e ao ouvir a mensagem do Evangelho, muitos creram. E dos que creram, os homens, porque era comum na época contar apenas os homens. Mas pela contagem dos homens você já tinha uma noção. Lembra quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes? Vai dizer lá que só os homens eram 5 mil, na segunda era 7 mil. Mas não tinha só homem, não era um congresso de homens que Jesus fazia. Mas é porque os judeus, por causa da sua cultura, contavam apenas os homens. Então, se aqui o número de homens já era 5 mil, você imagina as mulheres. Vamos supor, se metade desse grupo era casado, e eu acredito que é muito mais que a metade, é muito mais de 10 mil pessoas a igreja já tinha. Amém? Mais de 10 mil pessoas. Então, Atos capítulo 2, 3 mil pessoas, eles viviam daquela forma. Atos capítulo 4, mais de 10 mil pessoas, eu acredito. Vamos para o versículo 32 e ver como que eles viviam. Versículo 32 a 35 por enquanto. Olha o que diz. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Eles eram um. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinha. Ninguém considerava que o que era seu era só seu. O que é meu, eles diziam entre eles, o que é meu é seu, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre eles. Não, olha que declaração forte. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Se no início da igreja tinha necessitados, nesse ponto, chegou um ponto em que eles podiam dizer, já não há necessitados. Eu sempre gosto de dizer, isso significa que todos eram ricos, bonados no dinheiro, que tinham casa própria? Não, mas que não havia ninguém que passasse aquelas necessidades mais básicas. Todos tinham o suficiente para ter uma vida justa, uma vida esqueci a palavra, digna, isso mesmo. Todos tinham o suficiente para ter uma vida digna, que não faltava alimento, lembrando o que Jesus disse em Mateus 6, não faltava o que vestir, o que comer e nem aonde dormir. Jesus resume essas 3 coisas como necessidade básica do ser humano. E nós podemos ver que a igreja, com mais de 10 mil pessoas, eles eram um de tal maneira que não havia necessidade entre eles. Por que não havia necessitados? Porque no meio da igreja havia essa generosidade, podemos resumir nessa palavra, de quem tinha, tirava e dava para quem não, a ponto de venderem propriedades. Você já ouviu falar de algum crente hoje em dia que vendeu um terreno e levou para a igreja local e disse, pastor, usa esse dinheiro para suprir a necessidade dos pobres? Difícil. Vou falar que tem, irmãos, tem.
Tem, mas a gente não fica sabendo. Tanto que dos questionamentos que poderiam dizer ao ouvir a gente pregar sobre isso é: então não tem crente de verdade hoje em dia não, porque não é o que a gente vê não. O que a gente vê é justamente o contrário. O povo vai para a televisão, ou mesmo nas igrejas sem televisão, e só pede dinheiro para os pobres. Mas deixa eu te dizer, se você pensa dessa forma, a tristeza é saber que a gente conhece ou fica sabendo apenas sobre esses que se dizem cristãos e são desse jeito. Mas eu digo para você, a maioria dos cristãos vivem isso daqui. Não sei se é a maioria dos cristãos que você conhece, mas a maioria da igreja vive isso daqui. Há cristãos em todo o mundo, na nossa cidade, que nós talvez não conheçamos, mas que vivem isso daqui. Que vive isso daqui. No grupo do bairro, eu disse essa semana que nós ganhamos uma quantidade de roupas para doar, né? E a pessoa que doou é uma cristã. Que conversando comigo sábado retrasado, ela disse: Deus tem me abençoado de tal maneira que eu não consigo ficar sem ajudar as pessoas. Então é uma pessoa que sabe, e talvez você não saiba o nome dela, não precisa divulgar. Porque os que vivem isso daqui de verdade, irmãos, o nome não é divulgado. Até porque quem de fato tem esse coração de viver o que está aqui, nem quer ser reconhecido, nem quer que as pessoas fiquem sabendo, né? Como Jesus disse, que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então os cristãos de verdade não tinham selfies e postam nas redes sociais para falar quem fez. Por isso que aqui eu já disse para os irmãos, nós vamos ser muito meticulosos com relação a esse negócio de tirar foto, fazer vídeo, divulgar. Eu creio que de ser com certo equilíbrio a gente precisa divulgar sim. Porque as pessoas precisam até mesmo saber onde podem encontrar ajuda. Mas não vai ser assim sempre postar, sempre ficar, estão entendendo? Não quero que tira foto, vou ajudar, então tira uma selfie, porque isso é hipocrisia. Jesus disse que se a gente faz para ser reconhecido pelos homens, essa já é a recompensa que a gente recebeu. E da parte de Deus, não vamos receber nada. Amém? Então, voltando aqui, os cristãos tinham isso, eles vendiam e davam o que não tinham. Vamos continuar em Atos, versículo 36 de Atos 4. Olha o detalhe agora. Foi assim que José... Por que foi assim, irmãos? Porque está dentro do assunto do versículo anterior. O anterior resumiu que todos os cristãos eram assim, e agora vai citar um cristão específico. E aí você vai entender por que está citando esse cristão específico. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. Lucas, por que entregava para os apóstolos? Porque, primeiro, os apóstolos eram os líderes da igreja. Segundo, porque eles confiavam nos apóstolos. Os apóstolos não eram como esses falsos apóstolos de hoje em dia, né? Eles, de fato, entregavam os recursos para quem precisava. E a igreja era irmãos. A igreja era organizada. A igreja não era bagunçada. Amém? Qualquer ajuda que a gente queira fazer, que seja relevante na sociedade, na nossa cidade ou no nosso bairro, tem que ser organizada. É o que nós estamos tentando fazer no grupo do bairro. O que a gente está tentando é encorajar as pessoas do bairro a se organizar, porque somente organizado a gente vai conseguir ter uma voz relevante e conseguir de fato ajudar as pessoas. Amém? É com organização, e a igreja era organizada e confiava na liderança dos apóstolos, porque não tinha motivo para desconfiar. Amém? Mas esse é um assunto para outro dia. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Então, nós estamos aqui diante de José, que a igreja chamou de Barnabé, que significa o consolador, por causa da maneira como Barnabé era. A gente depois, ao longo do Novo Testamento, tem detalhes de Barnabé, que era um homem de Deus cheio do Espírito Santo. O autor Lucas está dizendo que Barnabé, que era levita, ele era descendente da tribo de Levi. E aí, um detalhe importante, lembra que Levi era a tribo que não tinha herança, para quem os dízimos eram dados? Barnabé era descendente de Levi, ou seja, levita, que tinha propriedade, que nasceu em Chipre, e na maioria dos comentários dizem que esse terreno que ele vendeu era em Chipre. Se não era em Chipre,
era lá em Jerusalém, enfim, ele tinha um terreno. Mas vamos acreditar que era em Chipre, na cidade lá, que não era de Israel, era uma ilha que tinha na época, uma ilha. E José tinha, que era dessa cidade, que nasceu nessa cidade, vendeu um terreno. Irmão, se a gente colocar que José vendeu essa ilha, esse terreno que Barnabé vendeu, se era na ilha de Chipre, hoje eu estava pesquisando, essa ilha ainda existe hoje. E se você fizer uma pesquisa no Google assim, o que fazer para morar em Chipre, vai aparecer uma resposta lá. Não sei até onde é verdadeira, mas vou usar como ilustração aqui. Apareceu uma das respostas lá no Google. Basta você adquirir, uma das maneiras é você adquirir um pedaço de terra com o valor no mínimo de 300 mil euros. Está escrito lá, o valor mínimo para adquirir um terreno em Chipre hoje é 300 mil euros. Lucas, quanto isso dá em reais? Em reais isso dá 1.952.647 reais e 30 centavos. Então é só mil. É o valor que hoje, de acordo com o Google lá, a pesquisa, a gente precisaria para comprar um terreno em Chipre, nós não estamos falando nem de construir, para poder morar lá. Os valores não são exatamente como era no passado, mas independente do valor, no passado, não vou falar que é o mesmo valor de 300 mil euros, porque talvez nem tinha essa moeda lá. Mas nós podemos ter noção que independente de qual era a moeda, o valor era alto. E se o terreno que Barnabé vendeu era lá em Chipre, olha o valor do terreno que ele vendeu e que ele depositou aos pés dos apóstolos. Para quê? Para suprir as necessidades da igreja. Por que cita Barnabé? Porque o capítulo 6 continua dizendo o seguinte, capítulo 5, aliás. Irmãos, não foi Deus quem separou a Bíblia por capítulo e versículo, tá? Não foi Deus, foi ao longo da história cristãos que fizeram isso para facilitar. Então a divisão em capítulos não é inspirada por Deus. Então há várias passagens em que a divisão dos capítulos até nos atrapalha o entendimento. Se a gente lê um capítulo como sendo uma história, mas estude o capítulo agora. O capítulo 5 começa, de acordo com o que a gente tem na nossa Bíblia, continua o mesmo assunto. Tanto que olha a palavra que vai ter no versículo 1 do capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias. Por que esse mas? Está fazendo um contraste com a atitude anterior, com o que estava dizendo anterior. O que estava falando anteriormente? Que os cristãos tiravam tudo e davam uns nos outros, e que Barnabé vendeu o terreno. Aí começa dizendo assim, mas, ou entretanto, ou seja, o oposto, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Ou seja, seguiu os passos de Barnabé, né? E não era, Barnabé não era o único. Seguindo o exemplo de vários outros, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu morto. Deixa eu te ajudar a entender. Vários cristãos vendiam terrenos e davam dinheiro para o sustento da igreja. Aí Lucas vem e cita Barnabé, porque Barnabé é um dos mais conhecidos, então havia vários motivos para citar Barnabé. Mas ele cita Barnabé, que vendeu um terreno na ilha de Chipre, e já começa a dizer assim, mas, entretanto, ou seja, mostrando a diferença. Havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que também venderam um terreno, mas ficaram com parte do dinheiro. O que nós entendemos aqui? Barnabé deve ter falado, olha, eu vou vender um terreno que eu tenho e vou dar para a igreja.
Eu acredito que Ananias e Safira fizeram o mesmo. Chegaram para a igreja, para os apóstolos, e disseram: nós também vamos vender um terreno e vamos dar tudo para a igreja. Por que eles dizem tudo para a igreja? Porque senão Pedro não enfatizaria que eles ficaram em combate. Então eles com certeza disseram: nós vamos dar tudo para a igreja. Mas qual foi o problema? Eles devem ter conseguido um valor além do que esperavam no terreno, e depois que o dinheiro estava na mão, o que eles começaram a fazer? Rapaz, é muito dinheiro, esposa. Poxa, não vou dar tudo não. Aí imagina a Safira: amor, mas a gente falou que ia dar tudo. Vamos fazer o seguinte: a gente fala com eles que esse valor que a gente está dando é o valor do terreno. Não vamos contar o valor, não vamos falar que vendemos por 70 mil, não. Vamos dar 50, ficar com 20, e lá para eles a gente fala que vendeu por 50. E pelo resto do texto é que você entende, você chega à conclusão que foi mais ou menos essa conversa deles. Por quê? Porque aí Ananias vai primeiro diante de Pedro. E acredito que para entregar o dinheiro ele falou: está aqui todo o dinheiro do terreno. Aí Pedro vira para ele e diz assim: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Você não mentiu para os seres humanos, você mentiu para Deus. Por que mentiu para Deus, irmãos? Porque dar ou não dar no início da igreja não era uma questão de fidelidade à igreja, não era fidelidade ao pastor, não era fidelidade à igreja, à denominação A ou B. Dizer ou não que ia vender e dar era um compromisso com quem, irmãos? Com Deus. A gente tem buscado repetir: tudo que devemos fazer para a glória de Deus. Jesus disse: quando você for dar esmola, lá em Mateus 6, não dê para aparecer ou para mostrar para os outros. Dê para que o seu Pai que te vê em secreto te recompense. Ou seja, o propósito para mim doar não é um compromisso para aparecer diante das pessoas, mas com Deus. Então, quando eu digo que vou dar, eu não estou dizendo para o pastor ou para os apóstolos, eu estou falando para Deus: Deus, eu vou fazer isso para a glória do Senhor. Então, quando eu decido mentir para a igreja, para os líderes, eu não estou mentindo para os homens, eu não estou mentindo primeiro para Pedro, eu não estou mentindo primeiro para os apóstolos, eu estou mentindo primeiro para quem? Para Deus, para o Espírito Santo. Amém? Quer dizer, eu estou achando que eu estou mentindo, estou achando que eu estou mentindo. E aqui um ponto importante. Pedro diz assim: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ou seja, foi o próprio diabo quem soprou no ouvido dele: retém. E aí, olha o que Pedro diz. Isso é importante para o nosso argumento nessa série. Obrigado. Pedro diz assim, cadê? Olha o que Pedro diz. Versículo 4. Antes de você vender, ele era seu. Olha o argumento de Pedro, é importante para nós. Ananias, por que você mentiu? Por que você mentiu? Por que você reteve uma parte? Antes de você vender, o terreno não era seu? Era seu, ou seja, você não tinha obrigação de fazer isso. Era seu, você podia vender como você podia vir, você não era obrigado, era seu. Segundo, depois de vender, o dinheiro também era seu. Você não era obrigado. Em outras palavras, eu acho que o que Pedro está querendo dizer para ele é: você não precisava mentir. Bastaria você chegar e dizer: olha, vendi por 70. Eu havia dito que ia dar tudo, mas nós decidimos, nós vamos ficar com 20. Tudo bem com vocês? Nós vamos passar 50, vamos ficar com esse 20. Estamos pensando em investir, estamos pensando em, as contas apertou, enfim, ou simplesmente mudamos de ideia, vamos dar 50. O que Pedro ia dizer? Beleza, o dinheiro é seu, você não é obrigado, mas vamos celebrar o que você deu. A gente vai ficar triste com o que você não deu, amém? Esse é o espírito da igreja. Eles não tinham por isso que Pedro, o argumento de Pedro era seu, Ananias, você não precisava ter mentido. Por que você escolheu o caminho da mentira? Você podia ter falado a verdade? Pedro está dizendo: a gente não ia ficar chateado com você
Afinal de contas, o negócio é seu, antes de vender e depois de vender. Se você decidisse não dar mais nada, não ia ter problema, o dinheiro é seu. Isso já nos mostra, irmãos, se a gente entender esse texto, já nos mostra que no Novo Testamento não há obrigação para nada. Muito menos para dar o quê? Dinheiro, ou seja lá o que for, o terreno. Essa mesma pessoa que nos doou a roupa, eu vou contar aqui porque não vou mencionar o nome, ela, conversando comigo, me disse que já doou 2 terrenos para duas igrejas, uma aqui em Lafayette e uma outra numa outra cidade, que eu esqueci agora. E Deus não deixou de abençoar ela. E o ramo dela é imóvel. Tem vários imóveis espalhados pela cidade. Então, Pedro disse, o terreno é seu. Você não precisava dele, mentir. Mas porque você disse que ia dar, mas porque você ouviu a voz de Satanás e decidiu mentir, você não mentiu para Deus. Você não mentiu para os homens. Você mentiu para o Espírito de Deus. E ao ouvir isso, o que aconteceu? Ananias morreu. Depois veio a mulher dele, sem saber de nada, e imagina que para estar separado foi um plano deles, imagino eu. Vem e conta a mesma mentira. Pedro diz assim, está vendo aqueles caras ali na porta? Foram eles que levaram o seu marido, e agora vão te levar também. Ela também cai morta, e eles levam o enterro junto. Lucas, Deus matou, irmãos. Eu não sei se sou estranho aos seus ouvidos, mas sim, foi Deus que tirou a vida deles. Por quê? Vou resumir. Atos é um período de transição, é um início, é um período da transição da história da igreja, é um começo. Então, coisas que Deus fez nesse início da história, Ele não repetiu mais. Por quê? Porque era um momento chave. Amém? Assim como várias outras coisas, como Deus deu lei no Antigo Testamento, eu já mostrei para vocês que a lei não se aplica hoje, várias coisas Deus mudou. Como, por exemplo, no início do ministério de Jesus, Jesus virou para os discípulos e falou, só preguem para quem é judeu. Mas depois ele virou e disse, agora vão pelos 4 cantos do mundo. Então, há coisas que Deus fez no início da igreja que Ele não faz hoje. E uma dessas coisas é isso daqui. Mas por que isso aconteceu? Porque o versículo termina dizendo assim, que quando, ao ouvir isso, ao ouvir o que tinha acontecido, todos ficaram com medo. Mas a palavra certa é todos ficaram com temor. E o versículo 11 também vai falar. E essa história se espalhou no meio da igreja e um temor caiu sobre a igreja. Então eu acredito que o propósito de Deus era esse. Com esse exemplo, gerar temor no coração das pessoas. Para quê? Para que eles levassem a sério isso. Você não precisa mentir. E é com esse mesmo temor que a gente deve ter ao tratar de assunto de dinheiro na igreja. É o que a gente vê que muitos não têm, né? Já perdeu o temor há muito tempo por causa da maneira que ele trata o assunto. Mas que a gente possa sempre tratar esse assunto com temor, sabendo que o que a gente diz, a gente não diz simplesmente para pessoas, a gente está dizendo diante de Deus, e no fim tudo é para a glória dele. Amém? Tudo é para a glória dele. Capítulo 6, deixa eu ver quanto tempo eu estou falando aqui. Nossa Deus. Capítulo 6. Por que o capítulo 6 é importante? Porque ao ler o capítulo 6, a gente descobre que por que a igreja conseguiu suprir a necessidade de todos. Capítulo 6 nos dá uma dica, nos dá uma pista. Havia distribuição diária de alimentos. Não sabemos se é cesta básica, não sabemos se é marmitex, mas tinha uma distribuição diária de alimentos para aqueles que precisavam. E um desses grupos, a gente vê ao ler esses primeiros versículos de capítulo 6, eram as viúvas. Tanto que começou a ter problema. Por quê? Porque os cristãos gregos chegaram para os apóstolos e disseram o seguinte: olha, as nossas viúvas, ou seja, as viúvas gregas, estão ficando sem o alimento diário. Não vamos entrar em todos os problemas que isso nos revela, mas vou resumir por alto. E aí o que os discípulos decidem? Isso não dá certo. E nós não podemos deixar de pregar e estudar a palavra para nos dedicar a resolver esses problemas. Eu não
posso deixar de preparar a pregação ou deixar de orar pela igreja para poder vir resolver esse problema. Qual que é a ideia que eles têm? Vamos escolher dentro da igreja 7 pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, para que sejam diáconos e nos ajudem nessa função. E aí surge o diaconato, os diáconos na igreja. E qual que era a função primeira deles? Resolver os problemas da parte prática da igreja, servir nas questões práticas para que desse liberdade para os apóstolos, para os presbíteros se dedicar à pregação da palavra e à oração. E assim eles resolvem o problema. O que eu quero resumir esse ponto dizendo o seguinte: aqui nós temos a ideia de que eles só conseguiram suprir essa necessidade de todos porque havia um trabalho diário todos os dias. E se havia essa dedicação diária, havia generosidade diária, frequente. Ou seja, a generosidade no início da igreja não era uma vez ou outra, era frequente, era quase, podemos dizer, diariamente. Por isso era possível, diariamente, eles suprirem as necessidades que precisavam. Vamos para o capítulo 11. Mas havia grandes problemas também que surgiam de vez em quando. No capítulo 11 de Atos, versículos 27 e 30, nos diz assim: naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinham. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Eles tinham as necessidades diárias, resolviam isso, mas havia uns problemas que apareciam de vez em quando, grandes problemas. Um desses é que aparece um profeta no meio da igreja, cheio do Espírito Santo, e profetiza dizendo: vai haver uma grande fome no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí o que os irmãos decidem? As igrejas, e aí eu vou explicar por que nós dizemos as igrejas, de várias cidades e lugares, decidem levantar recursos e enviar para a igreja da Judéia. Ao que parece, a igreja da Judéia é a que sofreu mais com a fome, né? E o que a igreja, as várias igrejas em várias cidades decidem? Vamos nos juntar numa só fé, juntar recursos e enviar pelos irmãos Barnabé e Saulo recursos para a igreja da Judéia. E é assim que eles fazem. Romanos 15, Paulo escrevendo aos Romanos, versículos 25 a 28, ele vai citar essa mesma história, esse período da história aqui. E vai falar com a igreja de Roma a respeito da contribuição deles. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 4, Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre esse mesmo período e sobre as contribuições que eles decidiram dar. E em 2 Coríntios capítulo 8, que é o texto que eu vou dedicar um tempo agora para finalizar, Paulo novamente, após um ano, após falar na primeira carta, Paulo novamente fala com a igreja de Corinto a respeito das contribuições para as igrejas da Judéia. As igrejas da Judéia. Então nós vemos que esse período de fome durou no mínimo mais de um ano, que é o período entre a primeira carta e essa segunda carta de Coríntios. Mas durante esse período de fome, o que as igrejas fizeram? Reuniram e em vários lugares as igrejas decidiram levantar um recurso especial, além daqueles que já levantavam dia a dia, para suprir as necessidades daqueles que mais sofriam por causa da fome. E olha que o apóstolo Paulo, eu vou ler o capítulo 8 inteiro, preste atenção. E depois vou resumir, o capítulo 8 e o capítulo 9. Não vou ler o 9, não vou ler só o 8. Olha Paulo dizendo, preste atenção em cada detalhe, hein? Em cada detalhe. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali, da Macedônia, têm sido muito
provados pelas aflições por que têm passado. Então Paulo está falando com a igreja de Coríntios, e ele começa a mencionar as igrejas da Macedônia, e diz assim, que eles têm passado por muitos problemas, mas, mesmo passando problemas, a alegria deles foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Mesmo em meio à pobreza, eles eram muito pobres, era uma igreja pobre, composta por a maioria de pessoas pobres, mas estão enfrentando dificuldades. Um motivo para a gente dizer assim, eu não posso contribuir porque eu sou pobre e estou passando dificuldade. E Paulo diz assim, mesmo sendo pobres, em meio às dificuldades, por causa da sua alegria grande, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais um pouco, e mais ainda, e com toda boa vontade pediram com insistência que o deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. Olha que forte, irmão. Isso quebra a forma como as igrejas hoje tratam o assunto, a maioria delas. Paulo diz assim, eles fizeram mais do que podiam, fizeram com boa vontade, ou seja, não foi com tristeza no coração, e eles nos pediram com insistência. Em algumas traduções diz, nos imploraram para participar da assistência aos irmãos das igrejas da Judéia. Eu não sei você, mas eu entendo aqui que parece que os apóstolos falaram assim, olha, vocês não precisam ajudar, vocês não precisam, porque nós sabemos que vocês estão, além de já terem uma condição menor, estão passando por dificuldades. Mas aí o que Paulo está dizendo que as igrejas da Macedônia fizeram? Eles começaram a implorar, por favor, pelo amor de Deus, nos deixa ajudar também. Olha o coração cristão. Os pastores falavam, não precisa, e eles falavam, eu quero pelo amor de Deus. Hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário, infelizmente, na maioria das igrejas que são vistas, né, na mídia e tudo mais. Versículo 5: e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Versículo 8, pula para o 8. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza deles. Versículo 11. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Versículo 13. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim como são tratados, todos são tratados com igualdade. Eu vou resumir aqui, queria em outro momento, os detalhes desse capítulo 8 e 9 de Coríntios, é o manual sobre como lidar com o dinheiro também. Porque primeiro Paulo repete várias vezes, eles deram de acordo com o que tinha. Você deve dar com generosidade, de acordo com o que você tem. O que significa isso? Você com a sua família avalia as condições de vocês e contribui de acordo com a condição. Isso significa que os que podem dar mais, que deem mais, mas os que podem dar menos, que deem menos. E que ambos estejam em paz, porque estão dando de acordo com a sua condição. Porque Deus diz assim, né, em Coríntios, Deus não pede
que você dê além do que você tem. Ele pede que você dê de acordo com o que você tem. Em outras palavras, tem um ditado hoje que diz assim: a gente não pode descobrir um santo para cobrir outro. E meio que a gente pode aplicar esse versículo aqui de forma literal. A gente não descobre um santo para cobrir o outro. A gente não ajuda alguns cristãos, e para ajudar alguns, a gente coloca um peso sobre outros. O que a gente quer é que, como Atos diz, todos tenham o suficiente para viver. É isso que motiva o coração. Amém? E deixa eu pular aqui porque o meu tempo já está indo. Nós vimos a generosidade cristã no Novo Testamento. Passei por alto, até me alonguei demais, mas nós vimos como os primeiros cristãos agiram. Então, você viu que em momento nenhum apareceu a palavra obrigação? Na verdade, Paulo diz aqui em Coríntios: não estou querendo mandar. Em outras traduções, não estou querendo obrigar vocês a nada. A gente não pode desejar que as contribuições da igreja sejam por mera obrigação. Até porque a gente sabe que a obrigação nunca gerou generosidade no coração das pessoas. A gente viu semana passada que no Antigo Testamento era obrigado o dízimo, e ainda assim isso não gerou generosidade no coração deles, e isso não fez com que eles ajudassem. Pelo contrário, eles foram infiéis a Deus. Ou seja, obrigação nunca vai gerar generosidade verdadeira no coração, no nosso coração. E esse não é o desejo de Deus. O que pode gerar essa generosidade? O que gerava essa generosidade no coração dos primeiros cristãos? Eu quero usar um exemplo e finalizar. Não sei se você já assistiu um filme Oposto na Netflix. O que trata o filme? Depois assista. O filme é uma prisão vertical que tem 333 andares e é tipo uma cela de prisão onde só tem a cama, um buraco no meio, e são 332 andares. Imagina um prédio de 332 andares com um quarto simples, mais parece uma prisão, onde só tem a cama, uma pia, um vaso, e existe 2 pessoas por cada cela. E o que o filme apresenta? A única maneira dessas pessoas sobreviverem nesse lugar, não tem como elas saírem de lá, é diariamente tem tipo um elevador que desce os andares com um banquete, com comida. É feito no piso 0 e começa a descer em cada andar. E essa plataforma com banquete de comida fica em cada andar por um período de 2 minutos. E durante esse período você tem que comer o que você precisa para ficar. Só qual que é o problema que o filme apresenta? É que quem está em cima abusa da comida, come além do que precisa, de forma que quando chega em determinado nível, já não tem quase nada para os outros comerem. Os de cima comem, se fartam e chega a andares em que não chega nada. E para piorar, o coração, as pessoas são tão más que além de comer além do que precisa, do que é suficiente, elas pisam na comida para que depois desça. E alguns até fazem coisas muito mais erradas, como urinar na comida, para que os de baixo, você já entendeu isso, não? E alguns personagens decidem mudar aquela situação, e eles começam a querer convencer as pessoas a se esforçar para que todos tenham comida. Então, alguns personagens não satisfeitos com aquilo falam: olha, dá para todo mundo comer, dá para todo mundo comer. E aí eles começam a trama do filme, eles tentando fazer com que comida chegue em todos os andares, com que todos sejam sustentados, para que todos tenham sua necessidade suprida. E eles tentam isso de 2 formas. A primeira forma é conversando, é apelando para a consciência, é através da razão. Então eles começam a conversar com quem, principalmente quem está em cima, a falar: olha, come só um pouco, come só um pratinho, só o suficiente por dia, para que comida chegue a todos. Só que isso funciona? Não adianta eles apelar para a consciência das pessoas, não resolve o problema. Aí eles partem para o segundo plano. 2 homens sobem nesse elevador e descem junto com a comida para obrigar, através da força com o pedaço de ferro, todo mundo do andar de baixo a comer só o suficiente.
E eles tentam impor. Só que qual foi o problema? Eles acabam matando muitas pessoas. Porque muitas pessoas não aceitam isso, vai tentar e eles acabam matando. E uma das personagens diz assim: a solução seria uma solidariedade espontânea. A solução seria cada um ter solidariedade, ou na nossa palavra, generosidade espontânea, para cada pessoa falar assim: não, eu tenho consciência, eu quero que a comida chegue a todos, então eu vou comer só um pouco para que a comida chegue aos outros. Só que no filme a gente vê que isso nunca vai acontecer. Ninguém tem generosidade ou solidariedade espontânea. Por isso que eles tentam impor essa solidariedade. Só que não dá certo, porque eles acabam tendo que matar as pessoas. Como Paulo disse, né? É como meio que o que Paulo fala. Eles, para cobrir um santo, eles acabam descobrindo o outro. Para alimentar uns, para que uns não morram, eles acabam matando outros. Ou seja, não tem solução. E o filme termina sem solução. Porque nada no filme, nada na história consegue gerar essa solidariedade espontânea, que seria a solução dos problemas. O que isso tem a ver com o nosso assunto? É que nós vemos aqui no Novo Testamento que a igreja, no início dela, vivia isso. Havia essa generosidade espontânea no coração da igreja. Por isso que todos, sendo mais de 10 mil pessoas, todos tinham o suficiente para viver. Se a igreja tivesse nessa prisão, haveria comida. Se essa igreja de Atos tivesse naquela prisão, haveria comida para todos. Por quê? Porque na igreja cristã, no início dela, havia essa generosidade espontânea. Havia essa generosidade para saciar a necessidade de todos. E a pergunta que eu faço é: o que gerava essa generosidade no coração deles? O que fazia os cristãos serem generosos espontaneamente? Paulo dá a resposta aqui em Coríntios, 2 Coríntios 8. Eu fechei, mas deixa eu ler. 2 Coríntios 8, versículos 8 e 9. Paulo diz assim: não estou querendo mandar em vocês. Versículo 9. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Como que Paulo consegue a generosidade no coração dos cristãos? Paulo vira para eles e diz assim: não é por obrigação, que vocês não precisam que a gente obrigue. Vocês já conhecem o Evangelho, vocês já conhecem o amor com que Jesus Cristo nos amou. E ele resume dizendo: Jesus, sendo rico, e não questão de dinheiro, que a riqueza, ele era Deus, tudo é dele, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Ele tinha a glória nos céus, ele tinha tudo, não há nada que não pertence a ele. Mas a Bíblia diz que, por amor a nós, ele abriu mão disso. E como disse a canção que a gente cantou no início, ele desceu aqui na terra, ele abriu mão disso, veio aqui na terra na forma de homem, andou entre nós, não viveu uma vida desbanjante, de regalias, e se entregou à morte por nós. Para quê? Para que nós fôssemos enriquecidos, para que nós nos tornássemos ricos, não ricos de dinheiro, mas Jesus não morreu por você para você ficar rico de dinheiro, mas para que a gente tivesse a verdadeira riqueza, que é a presença de Deus, que é ter a eternidade ao lado do Pai. Jesus, aí Paulo usa essa linguagem para dizer: olha, eu não preciso obrigar vocês, o Evangelho deve gerar essa generosidade no seu coração. Pensem no Evangelho, irmãos. Jesus se entregou por nós, ele era rico, ele tinha tudo, mas ele se fez pobre, ele abriu mão de tudo por nós, ele abriu mão de tudo por vocês, para se entregar por vocês, ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos, ele se afastou do Pai, para nos aproximar do Pai, ele abriu mão da presença de Deus, da glória nos céus, para nos levar para lá na eternidade. Então ele, tendo tudo, abriu mão desse tudo, para nos dar,
para nós, pobres, miseráveis pecadores, pudéssemos ter tudo, pudéssemos ter salvação, pudéssemos ter paz com Deus, pudéssemos ter vida eterna. Paulo diz assim: quando vocês pensarem nisso, quando vocês crerem de fato nessa verdade, essa verdade vai gerar essa generosidade no coração de vocês. E se vocês de fato creem nesse Senhor, que abriu mão de tudo por você, sendo pobre, não tem como a gente não seguir os passos dele, abrindo mão, se for preciso, daquilo que a gente tem, para suprir as necessidades daqueles que precisam. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 5, falando dos cristãos da Macedônia, ele diz assim: primeiro eles se entregaram ao Senhor, depois a nós. Se você não entendeu o que Jesus fez por você, não se entregar primeiro a Ele, de corpo, alma, espírito, tudo, a gente nunca vai se entregar para os outros. Os cristãos da igreja, no início da igreja, eles só se entregavam de todas as maneiras, a ponto de dar sua vida. Eles deram as suas vidas um pelo outro. Eles só se entregaram uns pelos outros, porque em primeiro lugar eles se entregaram àquele que se entregou por eles. É por eles crerem em Jesus, é eles crerem que Jesus se entregou por eles, abriu mão de tudo por eles. Isso gerou no coração deles a generosidade que a igreja precisou, para um se entregar pelo outro e suprir as necessidades. Eu não quero que você contribua por mera obrigação, mas eu creio que se você de fato crê no Evangelho, esse Evangelho vai gerar essa generosidade no seu coração, a ponto de nós entregarmos o que for preciso, uns pelos outros. Por quê? Porque cremos naquele que se entregou por nós. Se Ele se entregou por nós, que é o que nós vamos celebrar agora, se Ele se entregou por nós, como Paulo disse, aquele que se entregou por nós, aquele que viveu e morreu por nós, que a gente possa viver e, se for preciso, morrer por Ele. Fique de pé.